nosso Deus e Pai, muito obrigada por este dia. Obrigada, Senhor, por mais uma semana que se inicia. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado com saúde. Nós te louvamos e nós te agradecemos por este momento, Senhor. Obrigada pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa para te louvar, para engrandecer o teu nome. Neste momento eu venho te pedir que o Senhor se faça presente em nosso meio, que em nome de Jesus a tua palavra, Senhor, e todos os atos deste culto venham de encontro aos nossos corações, Senhor. Perdoe os nossos pecados, sonda o nosso coração, Senhor. O Senhor conhece o quão falho, o quão imperfeito somos, mas nós estamos aqui para te buscar e nós queremos fazer isso de coração limpo, Senhor. Por isso, perdoa as nossas falhas, Senhor. Purifica-nos para que nós possamos te ofertar um culto, Senhor, perdoados de coração, Senhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, vamos louvar o Senhor com o hino Cristo está no templo. Deus está no templo, Pai onipotente, aos seus pés nos humilhemos, servos consagrados, reverentemente, ao Santíssimo adoremos. Com amor e favor, santo e compassivo, Deus está no templo. Cristo está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. Ele é o bom Cordeiro, foi o sacrifício que expiou o vil pecado. Escolheu e sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo. Vem, ocupa o templo, preceptor divino, nossos corações habita. Ó paciente mestre, dá-nos seu ensino, aclarando a lei bendita. Com prazer e poder, ó Trindade Santa, vem, ocupa o templo. Você pode se sentar? Mateus, quem está aí no retro? Volta para a primeira estrofe. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhemos. Nos humilhemos. Eu estava essa semana ou semana passada, não me recordo, vendo algo a respeito do pastor Billy Graham. Pastor Billy Graham. E dentre tantas coisas, né, eu já falei para vocês algumas coisas a respeito de certa feita que ele foi conhecer a casa de John Wesley, né, e se ajoelhou onde John Wesley se ajoelhava e, em oração, clamou naquele lugar: Senhor, faz de novo, né? Dessa vez, eu fiquei sabendo que ele tinha tipo um diácono, alguém que sempre estava com ele, que quando ele descia do púlpito, ele acabava de pregar, essa pessoa chegava ao ouvido dele e falava assim: você é pó,
Você veio do pó, você vai voltar para o pó, toda a honra, toda a glória pertence somente a Ele. Toda vez que Billy Graham ia pregar em algum lugar, tinha uma pessoa escalada para fazer isso, para humilhá-lo, para que ele não tivesse orgulho no seu coração, não tivesse vaidade no seu coração, porque ele juntava multidões para ouvi-lo. Para vocês terem uma ideia, quando ele veio ao Brasil, o Maracanã ficou cheio para ouvir Billy Graham pregando. Ele é o único, ele era conselheiro, foi conselheiro de muitos presidentes, morreu recentemente, aos 99 anos. Ele foi conselheiro de muitos presidentes americanos, e para você ter uma ideia, foi o único homem civil, né, que morreu com honras de Estado, como se fosse um presidente dos Estados Unidos, foi sepultado, com honras de Estado nos Estados Unidos, como a de um presidente. Mas todos diziam que era um homem extremamente humilde e que se humilhava na presença do Senhor. Nós precisamos realmente estar sempre nos humilhando na presença do Senhor, porque não temos meritocracia nenhuma. Tudo que temos, tudo que somos, vem das bondosas mãos do Senhor, debaixo da sua graça, do seu favor e da sua misericórdia pelas nossas vidas. Abaixe sua cabeça nesse momento. Ore ao Senhor. Agradeça ao Senhor por mais um dia de vida. Se humilhe diante da presença do Senhor. Reconheça a sua grande necessidade de Deus em sua vida, cuidando de ti. Vamos agora fazer a leitura alternada de Provérbios, capítulo 16, dos versos 1 a 9. Conforme registrado no boletim, a palavra de Deus assim nos diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Abominável ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém. Vamos colocar em pé, vamos louvar o Senhor com cânticos, porque Ele é merecedor. Cumprimente a pessoa que está próxima de você também com a paz de Cristo, que excede todo entendimento.
Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão e sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão e sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão e sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. parará, 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 parará. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. tu és o Senhor De tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Segura a mão da pessoa que está próxima de você assim. Pega na mão e fala assim: Senhor, reina em nós. Reina em nossas famílias. Amém. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus.
és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. A tua bondade dura para sempre, Senhor. Aleluia. Meu Jesus, me leva para perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Meu Jesus, me leva para perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura o meu coração, cura meu coração,
e faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz, Me leva onde eu posso ouvir tua voz. aos teus pés. Amém. É de suma importância essa programação, porque nós sabemos que começou, tira um pouquinho de ganho. Ei, som. Ei, aí, tá bom. É de suma importância essa programação, porque nós sabemos, se nós, como família, como pais, né, mães, não fizermos o nosso papel na educação de nossos filhos, não criarmos os nossos filhos no caminho do Senhor, tem gente que está doida para fazer em nosso lugar. Não se iluda com isso. O inimigo de nossas almas, ele está desesperado para fazer isso, né? O desejo dele é destruir, desconstruir a família. Então, por isso nós precisamos realmente estar o quê? Buscando ferramentas, nos alicerçando na palavra de Deus, para então estarmos realmente dando do nosso melhor. E qual é o nosso melhor? É a palavra de Deus, é Cristo em nós, para as nossas crianças, para as nossas futuras gerações. O que ouvimos e aprendemos, o que nos ensinaram nossos pais, não encobriremos as vindouras gerações, diz a palavra de Deus. Amém? Oi? Amém, amém. Louvado seja Deus. Irmãos, nós continuaremos louvando ao Senhor agora com o ofertório, né? A palavra de Deus nos diz assim: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Êxodo 25, versículo 2. Então, se você veio preparado nessa manhã, você tem essa oportunidade, então, de estar devolvendo o seu dízimo e também a oportunidade de estar ofertando a Deus, sempre muito pouco, né? Muito pouco, diante do muito que o Senhor tem nos dado. Lembrando que esses recursos, né, não são nunca levantados para enriquecimento de homens, para vaidade humana, né, mas para manutenção da obra do Senhor e também para a expansão, né, expansão dessa obra que nos foi o quê? Que nos foi dada, que nos foi concedida pelo Senhor para que estejamos a realizando, né? Louvado seja o nome do Senhor. Também lembramos que os irmãos têm a oportunidade de fazer também pelos meios digitais da nossa igreja. Peço que a nossa irmã Elisângela esteja vindo aqui. Nós, então, estaremos orando, agradecendo a Deus e entregando esses dízimos e ofertas a Ele. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, meu Deus, por essa manhã. Obrigada, Senhor, pelas nossas vidas. Pai querido, abençoa os dízimos e ofertas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Teremos agora um momento de oração especial
de conforto e consolo, fomos informados, agora de pouco, o falecimento do pai da nossa irmã diaconisa Vilma, de Hortolândia. Então, nós estaremos orando neste momento, rogando que o Santo Espírito de Deus esteja consolando essa família e também nos orientando, porque, afinal de contas, hoje o coral da nossa igreja estava programado para estar cantando na igreja metodista, no aniversário da igreja metodista, no período da noite. Então, rogamos que o Senhor esteja nos orientando o que devemos fazer, conforme a sua vontade, e também esteja, acima de tudo, confortando e consolando o coração da família enlutada. Eu peço que o nosso irmão presbítero Djalma esteja orando neste momento. Vamos colocar em pé? Ao momento em que vamos nos encontrar contigo. Sabemos, Pai, que isso é a hora mais sublime da nossa vida. Por isso nós te louvamos, te damos graças, mas agora em especial te pedimos em nome do Senhor Jesus, conforta, dá ânimo, dá misericórdia a essa família tão preciosa pela partida do servo que o Senhor levou. Tem misericórdia, Pai. Dá a tua graça e a tua bênção sobre as nossas vidas. O Senhor precisa do nosso coração e não dos olhos. Assim, nós te pedimos, em nome de Jesus, abençoa, abençoa sobremaneira com a tua graça essa família, hoje e sempre. Amém. Amém. Não está errado, não. A palavra de Deus nos diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. O momento da morte é um momento de choro, né? É um momento que realmente nós que temos empatia, que devemos ter a empatia de Cristo em nós, nós devemos realmente chorar com os que choram, nos colocando no lugar dos nossos irmãos. Os irmãos podem se assentar, estaremos agora sendo ministrados na santa e bendita palavra do Senhor. Meus irmãos, nós estaremos suplicando a Deus que Deus possa, lógico, continuar consolando o coração da Vilma, dos familiares, e que Deus continue falando ao nosso coração por meio da sua palavra. Vamos orar novamente. Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Continue, Senhor, falando ao nosso coração por meio da tua palavra, por meio do teu Santo Espírito. Usa-me, ó Senhor, como instrumento nas tuas mãos para anunciar a tua palavra. É o que clamamos, é o que pedimos, suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Nessa semana, uma professora nossa entrou de licença médica, pelo período de um mês. Talvez prolongue ainda a licença médica dela. Só que essa licença médica, ela ficou com vergonha de dizer o motivo. Com muita dificuldade, nós descobrimos qual foi o motivo da licença médica dela. Ela entrou em licença médica por motivo de transtorno borderline, transtorno de comportamento borderline, que é aquele comportamento que a pessoa ela tem alteração constante de humor e muitas vezes age de forma impulsiva. Na mesma semana, estava indo para o pátio da escola, uma aluna, vindo na direção da orientação educacional, estava tremendo, sendo amparada por 2 pessoas. Fui verificar a situação, também está com transtorno de ansiedade. Essa é uma realidade
que nós convivemos o tempo todo. Como seres humanos, nós somos extremamente frágeis. E como frágeis, nós podemos desenvolver alguns transtornos. Nós falamos algum. Transtorno de déficit de atenção, é um transtorno muito comum que as pessoas comentam bastante. Tem o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é aquele transtorno em que a pessoa ela repete alguns comportamentos de uma forma obsessiva, e ela sofre muito por isso. E todo transtorno de comportamento diagnosticado, normalmente ele traz muito sofrimento. Sofrimento para a pessoa que está com o transtorno, sofrimento para as pessoas que convivem com ela, e normalmente o transtorno tem uma característica de ser durável, dura um bom tempo. Em alguns casos é permanente esse transtorno. E quando nós analisamos o transtorno de comportamento, é necessário nós também termos uma percepção, segundo a palavra de Deus, que todos nós convivemos também com um transtorno. Todos nós. Um transtorno no campo espiritual. Um transtorno no qual, o tempo todo, nós temos que estar lidando com ele. O tempo todo, nós temos que estar vigiando o nosso coração em relação a esse transtorno. E esse transtorno abalou a nossa vida. Esse transtorno continua conosco desde o Éden. Vamos ver que transtorno que é esse. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 3, o versículo 4. Gênesis, capítulo 3, o versículo 4. Gênesis 3, 4. Assim diz a palavra do Senhor. Então disse a serpente à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Esses dois versículos da palavra de Deus apresentam para nós um tipo de transtorno espiritual, que todos nós temos que lidar com ele. Podemos dar o nome desse transtorno? Diversos nomes, aliás, podemos dar a ele. Mas nós podemos dar também o transtorno de Lúcifer. É um transtorno que nós estamos sujeitos a ele e temos que lidar constantemente com ele. Qual a característica desse transtorno? Lendo aqui a palavra de Deus, nós percebemos. Então a serpente disse à mulher. Quem é essa serpente? Ou o que é essa serpente? Nós sabemos pela palavra de Deus que a serpente se refere ao diabo, a Satanás, a Lúcifer. E a palavra de Deus aqui no livro de Isaías, no capítulo 14, nos fala sobre a queda de Lúcifer, como que ela ocorreu. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 14, a partir do versículo 12. Olha só o que diz. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Esse texto, nós temos a representação bíblica, segundo vários estudiosos, sobre a queda de Lúcifer. Ele foi criado por Deus como anjo, um anjo que dirigia o coro celestial. Entretanto, no seu coração, ele resolveu ser semelhante a Deus. Resolveu ocupar o lugar do Altíssimo. Esse tipo de pensamento de Lúcifer, segundo alguns estudiosos, especialmente um deles, Tomás de Aquino, ele fala o seguinte, que a característica de Lúcifer, o pecado luciferiano, ou nós podemos dizer uma síndrome que pode abalar também as nossas vidas, tem 3 características básicas. Primeiro, a afirmação que Lúcifer estava fazendo de querer ocupar o lugar do Altíssimo, ocupar o lugar de Deus, tinha 3 falhas básicas. Primeiro, não tinha substância, não tinha
permanência e não tinha capacidade de ser realizado, de produzir algo. O que isso quer dizer? Da seguinte forma: nenhum ser humano ou ser criado, como o caso de Lúcifer, pode querer ocupar o lugar de Deus porque ele não tem substância, isto é, ele não gera a sua própria vida. Uma pessoa bater no peito e falar, eu sou, eu posso, eu consigo, eu mereço, ela tem que pelo menos ser autoexistente. Ela pelo menos tem que afirmar o seguinte, eu não dependo de ninguém. A vida que eu tenho, ela é minha. Eu gerei a minha própria vida. Tudo que eu tenho foi construído com o meu próprio esforço, com a minha própria capacidade. Eu me basto, eu me sustento, eu sou capaz de tudo. Lúcifer jamais poderia dizer isso, porque ele foi criado por Deus. A origem dele está em Deus. Ele não poderia bater no peito e dizer, olha, eu posso ocupar o lugar do Altíssimo, porque ele não tem substância. Ele é vazio. E se nós olharmos para a nossa vida, chegaremos à mesma conclusão. A nossa vida depende de Deus. A qualquer momento, Deus pode levar a nossa vida e a vida das pessoas que nós amamos. Nós dependemos o tempo todo de Deus e dependemos também o tempo todo de outras pessoas. Até a linguagem que nós desenvolvemos, a língua portuguesa que todos nós falamos, nós aprendemos de alguém, aprendemos com os nossos pais. Quando nós nascemos, nós somos sustentados e protegidos, guardados por alguém. Alguém nos ensinou, alguém nos motivou a andar. Tudo que nós temos veio de alguém. Alguém nos proporcionou, alguém nos sustentou. Nós não temos substância. Isto é, nós não temos condições de bater no peito e falar, eu posso, eu consigo, eu dependo, não dependo de ninguém. Porque nós dependemos de Deus. E dependemos uns dos outros. Essa é uma característica. Luciferiano, no caso de Lúcifer, ele batia no peito e falava, eu posso. Eu tenho condições. Era algo vazio. O que ele estava afirmando, a proposta dele, não tinha substância, porque ele não tem autoexistência. E também não tinha permanência. É como se Lúcifer dissesse, olha, eu sou eterno. Eu sou eterno. Eu nunca vou passar pela situação de deixar de existir. Eu existo. Sou eterno. E sendo que ele era uma simples criatura, formada por Deus, que não poderia de forma nenhuma arrogar-se para si essa situação de dizer que a vida dele seria permanente, que não sofreria nenhum tipo de alteração. A tal ponto que a Bíblia nos diz que ele foi precipitado ao inferno, porque ele não tinha condições de sustentar, ele não tinha condições de manter a sua permanência, ele não tinha força para isso, porque ele depende do Altíssimo, depende de Deus. Então, essa substância de Lúcifer, ele não tem substância, como nós também não temos, dependemos totalmente de Deus. Da mesma forma, nós não podemos ter permanência, porque a nossa vida se altera. Nós percebemos, cada um de nós, que com o passar do tempo, nossa força física vai sendo reduzida, algumas coisas vão acontecendo no nosso corpo, há alterações, nós não podemos permanecer. Inclusive, as situações que nós vemos, várias situações, filmes de ficção, em que as pessoas procuram a fonte da juventude para tentar permanecer, tentar esticar, não morrer. Não existe essa possibilidade, porque nós somos seres humanos perecíveis, somos como uma sombra. Hoje existe, amanhã não. E a terceira questão que Lúcifer batia no peito e não poderia de forma nenhuma fazer. Eu vou ocupar o lugar do Altíssimo. Eu fiz um projeto e ele vai ser executado. Não há possibilidade. Sem a atuação de Deus, todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos não dão absolutamente em nada. Em nada, em nada. Todo o nosso esforço vai ser zero. Foi o que eu comentei com os irmãos alguns domingos atrás. Nenhum homem pode bater no peito e dizer o seguinte, eu colhi porque plantei. Não, porque tem muita gente que planta e não colhe. Não, o que eu devo dizer é o seguinte, eu colhi porque Deus abençoou a minha semeadura. Eu alcancei vitória porque Deus abençoou o meu trabalho.
Deus me abençoou o meu esforço. Deus abençoou as minhas mãos. Porque se não fosse a bênção de Deus, eu jamais teria alcançado isso. Então, a arrogância de Lúcifer, de querer ocupar o lugar do Altíssimo, de querer ocupar o lugar de Deus, é algo extremamente equivocado. É algo extremamente sem fundamento, sem base, sem lógica. É um transtorno, uma visão errada da realidade. Porque ele não tem substância, ele é vazio, ele não consegue se manter, ele não tem permanência, ele não consegue produzir, porque depende do Altíssimo para realizar suas ações. Foi precipitado ao inferno por essa característica, Lúcifer. É interessante observar, né, que esse pensamento luciferiano, ele não ficou apenas com ele. Quando Deus criou o homem, ele foi em cima do homem, fazendo a mesma proposta para o homem. Vamos voltar lá no livro de Gênesis e nós vamos perceber qual foi a proposta dele. Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5. Olha só o que ele disse. Deus criou o homem, o colocou no jardim do Éden, para que o homem vivesse na dependência de Deus. E o que ocorreu? Olha só. Antes de nós lermos do versículo, capítulo 3, o versículo 4, vamos ler Gênesis 1, primeiro versículo 26. Deus criando o homem. Olha o que Deus diz. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Isto é, Deus deu ao homem o poder de dominar sobre a natureza. Foi dado a Deus a capacidade de dominar a natureza, de exercer ações, de criar, ser um protagonista na vida. Deus deu ao homem essa capacidade. E Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Deus criou o homem com a capacidade de pensar, com a capacidade de refletir, tomar decisões. Foi assim que Deus criou o homem. Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Deus criou o homem de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa. E Deus colocou um limite para o homem, que está aqui em Gênesis, no capítulo 2, Deus falando o seguinte para o homem. Gênesis, capítulo 2, versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Por que Deus fez isso? Se Deus deu ao homem a capacidade de dominar, se Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, por que Deus colocou esse limite para o homem? Você pode fazer qualquer coisa, menos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus fez isso? Para que o homem percebesse quem estava no controle de fato é Ele, Deus. É Deus que deveria decidir para o homem o que é certo e o que é errado. E naquela ocasião, o certo era comer de tudo que existia. O errado era só não comer de um fruto proibido. Era essa a limitação que Deus colocou ao homem. Para que o homem percebesse que ele realmente tinha domínio sobre todas as coisas, mas tinha que submeter-se inteiramente à vontade e à soberania de Deus, para que Deus dirigisse e orientasse a sua vida em tudo. É pouco o que Deus ofereceu para o homem? É pouco? Deus ofereceu o domínio de todas as coisas e a única coisa que Deus pediu é: não coma do fruto proibido. Por que Deus fez isso? Para que o homem conseguisse ainda perceber que é Deus que está no controle. E o que o diabo fez? Olha só, aí nós voltamos aqui no versículo 4. Então disse a serpente à mulher: é certo que não morrereis. Chamou Deus de mentiroso. O que o diabo estava dizendo para a mulher? Você terá permanência. Você não depende de Deus para viver. Não depende. Você não vai morrer. Você vai ter permanência. As suas ações vão durar para sempre. Meu irmão e minha irmã, essa semana estava conversando com o pastor Rodrigo, né? Ele comentou um fato interessante. Quando nós morrermos,
né? Aproximadamente depois de 3 meses, as pessoas que mais lembrarão de nós são do nosso convívio próximo. As demais nem se lembrarão mais de nós. Daqui 100 anos, né? Tem uma afirmação, daqui 100 anos, nós nem seremos um retrato na estante de alguém. Nem isso nós teremos mais. Nós não teremos permanência, porque a nossa vida é frágil, nós somos uma sombra. Quem bate no peito acha que a sua glória vai ser eterna, é extremamente equivocada. E é isso, essa proposta que o diabo estava falando para Eva. E também, automaticamente, chegou em Adão. Você não vai morrer. Você vai ser permanente. A sua glória não vai ser alterada. Você não está sujeito ao domínio de Deus. Você não vai morrer. E continua. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Era uma mentira. Deus já havia dito para o homem que era o bem e o mal. O que quer o bem? Faça tudo. Quer o mal? Não coma do fruto. Era só isso. Mas quando o homem comeu do fruto, ele experimentou uma realidade na sua própria existência, a morte. Ele percebeu na prática que não tinha permanência, porque morre. Percebeu na prática o quê? Que aquilo que ele fez não satisfez o seu coração. Porque olha o que ocorre em seguida. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu ao marido. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Respondeu Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comesse da árvore que te ordenei para que não comesses? Porque quem decidia para o homem o que era certo e errado era Deus. Quando o homem olhou para si e percebeu que estava nu, ele estava determinando para si o que era certo e errado naquele instante. E hoje o que acontece? Cada pessoa determina para si o que é certo e errado. Como cada pessoa determina para si o que é certo e errado, o que ocorre? Confusão. O que é certo para mim é errado para você. O que é certo para você é errado para mim. Imagine, então, milhares, milhões de pessoas discutindo o que é certo e errado, porque nunca chega a uma conclusão. Porque cada um determina para si o que deve ser feito. Confusão generalizada, briga, desunião, família se rompendo, violências, guerras, porque o homem resolveu assumir para si o controle da sua própria vida. Esse pecado luciferiano, querer ser como Deus, foi o pecado que Lúcifer colocou no coração de Adão e Eva, e é um pecado que, infelizmente, nos influencia o tempo todo. É uma luta que nós temos que travar o tempo todo com o nosso coração. O Paulo, quando escreveu lá o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, ele afirma que a nossa luta espiritual não é contra a carne e sangue, mas contra seres espirituais. O que os seres espirituais querem? A mesma coisa que Lúcifer. Nós começarmos a pensar, não, eu tenho substância, eu posso. Não preciso de Deus. Eu consigo viver sem Deus. Eu posso acordar de manhã, não orar e vou conduzir a minha vida, porque eu não preciso de Deus. Não preciso ler a Bíblia, não preciso buscar comunhão com Deus, eu não preciso dessa conversa, eu me basto. Eu sou autossuficiente. Eu construo a minha própria vida. E o que nós temos visto? Transtorno de Lúcifer. As pessoas com o coração vazio, querendo encontrar razão da sua existência, porque estão buscando a razão naquilo que não existe, porque a pessoa não tem substância, ela é vazia. Nós dependemos de Deus. Quantas pessoas que batem no peito, de repente a vida vai embora em fração de segundos. O que é a vida? A vida é um sopro. Nós não temos condições de permanecer, não temos condições de bater no peito. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de ninguém.
Eu não preciso dos meus irmãos. Eu não preciso de ajuda. Tudo que eu tenho foi conquistado com o meu próprio esforço, com a minha própria capacidade, com o meu próprio suor. Equívoco. Nós não temos substância. Nós não temos permanência. Nós dependemos de Deus para viver. É Deus que sustenta a nossa vida. Por mais que nós tenhamos um meio de sobrevivência, o trabalho, o nosso esforço, tudo isso pode ir, de repente, desaparecer de uma hora para outra. É uma verdade. Quantas pessoas perderam tudo da noite para o dia? Porque não temos permanência. E às vezes nós temos a ilusão. Não, eu posso, eu consigo, o que eu construí nunca vai embora. De forma nenhuma. Porque nós dependemos totalmente, exclusivamente de Deus. Eu posso produzir, eu consigo fazer as coisas. Sem Deus nós nada podemos fazer. Foi exatamente o que João Batista falou quando foi interrogado pelas autoridades judaicas. O homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. E nós lutamos com isso. Sem mim nada podemos fazer. Exatamente. O próprio que Jesus falou, sem ele nós nada podemos fazer. E o que ocorre com essa percepção? Nós vamos desenvolvendo essa síndrome de Lúcifer em nosso coração, que é um síndrome que vou achando que posso, que consigo, que eu sou isso, aquilo outro. Isso gera em mim arrogância. A palavra arrogar significa exigir direitos. Eu exijo. Eu levanto os olhos para Deus e falo, Senhor, eu exijo que o Senhor faça isso na minha vida, porque eu fiz isso, aquilo outro. Ninguém pode exigir nada de Deus, nada. Porque a nossa vida é dele, é sustentada por ele. É brincadeira. Eu vou dar um exemplo para os irmãos a respeito desse tipo de ação. Imagine um balão. Né? O apóstolo Paulo até inclusive fala da vanglória, pessoas inchadas. Imagina o balão. O balão. Sopra, o balão enche o balão. O balão, vamos supor que o balão comece a dizer, eu tenho substância. Nós vamos rir, não tem, porque o ar que você tem ali dentro foi eu que soprei. Você não tem substância. Não tem. Porque até mesmo a construção desse balão não foi você que fez, alguém construiu. Não tem. O ar foi eu que pus lá dentro. O balão fala, eu tenho permanência. Aí estoura o balão. Você não tem permanência, você não vai durar. Eu consigo fazer qualquer coisa, você não consegue nem colocar mais ar dentro de você. Por isso, o Senhor Jesus, quando fala sobre ansiedade, ele diz o seguinte, quem de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua existência? Quem de nós, por mais que se esforce, pode aumentar um segundo na nossa existência? Porque nós dependemos de Deus, completamente de Deus. A arrogância já leva esse tipo de pensamento. E aí tem algumas coisas ligadas à síndrome de Lúcifer, que é o orgulho exagerado, sem limites. Entre elas, nós podemos perceber a vaidade. A vaidade é uma característica marcante pelo seguinte. O vaidoso pensa assim, eu tenho que parecer. Eu tenho que impressionar. Eu tenho que fazer algo para que as pessoas reconheçam o meu valor. Eu preciso fazer isso. Envolve vaidade. Se eu preciso que as pessoas me vejam. Eu preciso que as pessoas me apreciem. Isso é vaidade. Porque é um desejo exagerado, um desejo descomunal de querer parecer. Só que nós não conseguimos parecer o tempo todo. Aí entra a hipocrisia. Se eu não consigo parecer, eu faço de conta que sou. Faz de conta que sou. É o que nós percebemos o tempo todo. Né? As pessoas fazem de conta que sou. Faço de conta que sou espiritual, faço de conta, porque eu preciso parecer para o outro. Isso gera automaticamente desunião. Porque o soberbo ele não consegue conviver. A síndrome de Lúcifer, ele queria ser o maior, ele não queria estar sendo servo de Deus, ele queria estar acima de Deus. O soberbo fala assim, eu não quero ninguém junto comigo, porque afinal de contas eu já estou lá no ápice. Alguém me criticar, alguém falar, quem é ele para me criticar? Quem é ele para falar algo a meu respeito? Porque afinal de contas eu sou o melhor. Quem que pode falar de mim? O soberbo tem essa dificuldade, essa síndrome de Lúcifer. É um coração tão inchado que nós não conseguimos partilhar, não conseguimos alinhar, não conseguimos comunhão. Soberbo
síndrome de Lúcifer separa famílias. Porque a esposa fala o seguinte para a família, o pai, os filhos: meu pai não é tudo aquilo que eu quero. Meu pai não me satisfaz plenamente. É uma arrogância. Eu quero que eu satisfaça todos os meus desejos. Não está sendo satisfeito. A esposa fala: meu marido não me satisfaz plenamente. O marido da minha esposa não satisfaz plenamente. A vida não me satisfaz plenamente. Como nós podemos encontrar satisfação infinita para um mundo que é finito? Como nós podemos encontrar satisfação naquilo que se dissipa? A nossa satisfação de alma só é possível encontrar em Deus, em mais nada. Só Deus consegue preencher toda a necessidade do nosso coração, porque todas as demais coisas são passageiras. Todas as demais coisas mudam. Lúcifer não poderia ser contrariado, porque ele era o maior. E às vezes nós temos dificuldade de ser contrariados. Ah, não gostei que falou assim, tal. Nós temos o direito de ter nossas opiniões, claro, mas temos que tomar um cuidado, para que a síndrome de Lúcifer não tome conta de uma forma absoluta do nosso coração. Vou dar um exemplo aos irmãos sobre síndrome de Lúcifer, ao contrário, né? Uma professora chegou para uma criança, o Joãozinho, e perguntou para o Joãozinho: Joãozinho, define para mim o que é egoísmo, Joãozinho. Joãozinho, todo esperto, falou: egoísmo é quando uma pessoa não faz o que eu quero. Ela é egoísta, porque não está fazendo o que eu quero. Ela é egoísta. O que é orgulhoso? Orgulhoso é aquele que não se humilha para mim. Esse é orgulhoso. Orgulhoso é aquele que não me obedece. Orgulhoso é aquela pessoa que me contraria, porque eu tenho que ser agradado. Eu tenho que ser agradável, eu tenho que ser valorizado o tempo todo. Então, é uma inversão de coisas. Então, é um cuidado muito grande que nós devemos ter. É uma batalha espiritual no nosso coração. Uma batalha enorme, uma luta muito grande que temos que travar. A palavra de Deus nos diz, lá em Lamentações 5,16, caiu a coroa da nossa cabeça. Só tem uma pessoa que deve ter coroa na cabeça. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que devemos submeter inteiramente o nosso coração. Nós temos na Bíblia várias pessoas que passaram pelo síndrome de Lúcifer. Filho pródigo. Chegou para o pai e falou: eu quero a parte que me cabe da herança. Era tudo do pai. Parte que o filho, que parte que é essa? O pai estava vivo. E o pai deu a parte do filho. O filho foi embora. O filho batendo também: não preciso do meu pai. Consigo viver sozinho. Eu consigo permanecer na minha riqueza, tal. Perdeu tudo. Ficou na miséria. Mas ele caiu em si. Falou: não, eu vou para a casa do meu pai. Porque lá os trabalhadores dele são melhores, têm um tratamento muito melhor que eu estou tendo. Ele voltou-se para o pai, ele caiu em si, ele percebeu a sua fragilidade e voltou-se para Deus, voltou-se para o seu pai. A síndrome de Lúcifer exige o tempo todo que nós possamos cair em si. Nós percebemos que precisamos de Deus, que dependemos de Deus, para nos voltarmos sempre para Deus. Avaliar sempre o nosso coração. Nós temos na Bíblia, um exemplo da síndrome de Lúcifer, foi Pedro. Pedro falou o seguinte: todos podem te abandonar, menos eu. Quer dizer, eu sou melhor que todos. E eu garanto, eu tenho capacidade de garantir o meu comportamento. Quando Jesus falou: você vai me trair antes que o galo cante 3 vezes. Quando Pedro percebeu isso, a Bíblia fala que ele caiu em si. Ele percebeu: olha, quem sou eu? E o que Pedro fala, lá em 1 Pedro capítulo 5, que Deus resiste ao soberbo, mas concede a sua graça aos humildes. Ele aprendeu na prática, que é Deus que sustenta a vida dele. É Deus que sustenta. Nós temos Nabucodonosor. Nabucodonosor, depois que construiu o seu reino, ele bateu no peito e falou: olha o que as minhas mãos fizeram. Na hora veio um anjo e tirou tudo dele. E a Bíblia fala também que ele acabou caindo em si. O que ele disse? Deus que governa sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Nós somos chamados por Deus a batalharmos espiritualmente contra a síndrome de Lúcifer, no nosso coração. Porque ela está lá. E o inimigo trabalha com isso. Muito sofrimento que nós temos em nossa vida espiritual é por esse motivo.
Nós nos julgarmos que nós merecemos, julgar que nós temos capacidade, que nós podemos, e quando isso não ocorre, nós quebramos a cara. Eu falo, eu preciso de Deus. Sem Deus eu não posso fazer nada. Por isso Jesus, a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse é um desafio espiritual de todos nós, né? Conforme eu estou falando com os irmãos, estou examinando o meu coração, porque é uma batalha minha, de todos nós. É uma batalha constante, né? Nós estamos o tempo todo sujeitos a isso. É uma luta constante do nosso coração. Por isso a palavra de Deus nos chama, nos convida a vivenciarmos o que Paulo fala aqui em Lucas, aliás, em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Diz assim, ó, que é um desafio ao nosso coração. Lucas 2, a partir do versículo 5. Diz assim, ó. Desculpa, Filipenses 2, a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira, ele deu nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, a vida cristã é incompatível com a síndrome de Lúcifer, é incompatível com a arrogância, com a soberba. C.S. Lewis falou o seguinte, uma afirmação dele: não há nada mais anti-Deus do que o orgulho. Não há nada mais anti-Deus do que a pessoa sentir que ela é autossuficiente, que ela consegue garantir tudo na vida dela e que tudo que ela faz é graças ao esforço dela. Não há nada mais anti-Deus do que isso, porque nós dependemos completamente de Deus. Ele sustenta a nossa vida. Nós dependemos completamente de Deus para vivermos, termos existência. Nós dependemos completamente de Deus para que o fruto do nosso trabalho seja abençoado. Que Deus nos fortaleça dia a dia e que nós possamos lutar contra essa síndrome espiritual, que é a síndrome de Lúcifer, que abala o nosso coração, a nossa alma e a nossa existência. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Amém? Que palavra maravilhosa, né? Hã? Quem não veio, perdeu, hein? Estou presente para você. Olha, síndrome de Lúcifer. Verdade, né? A gente muitas vezes pensa que o primeiro pecado do homem foi a desobediência, né? Mas, lógico, a desobediência ela vem em consequência do orgulho, da síndrome de Lúcifer que Satanás colocou no coração do homem. Meus irmãos, foi uma benção. Olha, mensagem que a gente tem que incentivar as pessoas que não estiveram aqui, os nossos irmãos, amigos, a estarem ouvindo, né? Porque ainda hoje o inimigo de nossas almas, ele continua agindo da mesma forma, né? Querendo lançar essa síndrome nas nossas vidas. O envio, a palavra de Deus nos diz em Colossenses 3, dos versos 15 e 16, seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amém. Vamos colocar em pé.
Vamos estar então recebendo a bênção do Senhor no fim deste culto. E que o Senhor, Ele nos abençoe e Ele nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor nos cubra sempre com a sua terna e bondosa paz. Amém.